Olá, crianças, tudo bem? Vamos para a nossa primeira lição dessa revista nova. Vamos começar uma nova revista, né? Vamos para a nossa primeira lição. O tema da nossa lição de hoje é José, o irmão que soube perdoar. Nossa história está baseada em Gênesis 45, de 1 a 15. Nosso versículo é: José beijou todos os seus irmãos, chorando sobre eles. Gênesis 45, 15a. Vamos fazer uma oração? Vamos abaixar nossas cabeças e orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado a Deus por este dia, obrigado por essa semana, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Deus. Guarde a cada irmão de nossa igreja, nosso pastor, nossos amigos, nossos familiares, ó Deus. Proteja-nos de todo mal, ó Pai. Nos fortaleça, ó Pai, não nos deixe pecar, ó Deus. Nos ajude a andar nos teus caminhos, ó Pai. Que essa lição que nós vamos contar hoje, Pai, venha de encontro ao coração dessas crianças e de nós também, ó Pai. Porque nós também vamos aprender com as crianças, ó Deus. Nos ajude, ó Pai, a cumprir a sua palavra, ó Pai, a fazer o que o Senhor quer que façamos, ó Pai. Perdoe nossos pecados e nos dê um ótimo dia, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos relembrar um pouquinho da história de José. Vocês lembram de José, que era filho de Jacó? José sempre foi desprezado pelos seus irmãos, porque ele era um dos filhos, ele era o filho que Jacó mais amava, né? Então os irmãos dele sempre tinham raiva dele, tinham inveja dele e queriam até matar ele, mas não mataram. O que eles fizeram? Eles venderam ele como escravo. José foi levado para o Egito como escravo. Lá no Egito, imagine você tendo seus irmãos, né? Seus irmãos não gostam de você, têm raiva de você e te vendem como escravo. Aí você vai para um país, você vai para um lugar onde você não conhece ninguém, você não fala a mesma língua que eles, e ainda vai como escravo, né? Não tendo direito a nada. Imagine como é que deve ser horrível, né? Mas José, ele não perdeu a fé, ele conhecia Deus, o pai dele, Jacó, ensinou tudo o que ele tinha que saber sobre o evangelho, sobre Deus, que Deus podia ajudar ele, que era para ele ter fé sempre em Deus e não desanimar, e foi isso que aconteceu. José, por mais que ele tinha ido para um lugar onde ele não conhecia ninguém, ele teve fé, ele sempre teve fé e confiou em Deus. Pela fé que ele tinha em Deus, ele passou de escravo para empregado na casa de um militar chamado Potifar. Lá na casa de Potifar, ele passou por muitas dificuldades também, né? Ele teve alguns problemas com a esposa de Potifar, mas ele também não desistiu, ele não perdeu a fé, continuou tendo fé. Ele teve fé quando os irmãos venderam ele teve fé de que Deus tinha um plano para ele quando os irmãos venderam ele teve fé e acreditou que Deus tinha um plano para ele quando ele foi para ser empregado lá na casa do Potifar, que passou por dificuldades, ele continuou tendo fé. E pela fé que ele teve, ele virou uma pessoa muito importante lá no Egito. Ele confiou tanto em Deus que Deus fez com que ele se tornasse um ministro lá no Egito. Por causa dos dons que Deus tinha dado para ele. Lembra que ele tinha sonhos? Ele sempre teve sonhos, né? E por conta desses sonhos ele começou a decifrar esses sonhos, né? E o rei teve um sonho e ele acabou decifrando esse sonho para o rei. Então o rei fez ele ser um ministro lá no Egito. E ele começou a cuidar de todos os alimentos do Egito. Ele passou a cuidar de todos os alimentos do Egito. Então ele foi uma pessoa muito importante no Egito. Chegou um tempo de grande fome lá no Egito. Chegou um tempo que teve uma grande fome. E os irmãos de José foram para o Egito para comprar comida. Eles precisavam se alimentar. Então eles tinham ido para o Egito. Mas os irmãos dele nem imaginavam que depois de tanto tempo ele iria reencontrar seu irmão. Porque eles achavam que José tinha até morrido. Eles pensavam que José tinha morrido de verdade, né? Eles nem imaginavam que eles iam encontrar José no Egito e que José é quem iria dar alimento para eles. Quando José viu os irmãos, o que José poderia ter feito? Eles me venderam como escravo,
eles me magoaram, eles me machucaram, eu vou deixar eles com fome. Eu vou deixar eles com fome e não vou ajudá-los. José poderia ter feito isso, mas José não fez isso. José atendeu os irmãos, ajudou os irmãos e deu abrigo para os irmãos. José poderia ter se vingado, mas José não se vingou, né? José tinha um coração, como ele conhecia a palavra de Deus, ele sabia que o que Deus queria para ele não era aquilo. Deus não queria que ele se vingasse, Deus queria que ele perdoasse os irmãos. E foi o que ele fez. Ele perdoou os irmãos por terem vendido ele, né? Por terem feito isso. Então, viu como Deus tinha um plano para ele? As coisas acontecem, mas acontecem tudo dentro dos planos de Deus. José foi vendido, estava tudo no plano de Deus, porque o plano de Deus era que José fosse para o Egito, se tornasse uma pessoa muito importante e ajudasse os familiares, ajudasse seu pai e sua família. E foi isso que aconteceu. José ajudou a sua família, perdoou seus irmãos pelo que aconteceu e ajudou sua família. E é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós perdoemos as pessoas que nos machucam, as pessoas que nos maltratam, as pessoas que nos desprezam. Deus quer que nós perdoemos. Eu sei que é difícil perdoar quando o amiguinho machuca a gente, bate na gente, ou quando o amiguinho pega uma coisa que é nossa e não quer devolver, ou quando a gente vê coisa errada nas ruas. Eu sei que é difícil perdoar, mas nós como servos de Deus, nós temos que perdoar. É isso que Deus quer de nós, que nós perdoemos as pessoas e amemos as pessoas, amemos aquelas pessoas que nos machucam, amemos as pessoas que nos fazem mal. Deus quer que nós perdoemos. Espero que vocês tenham gostado da história e que vocês reflitam sobre isso, né? Que nós temos que ajudar e perdoar as pessoas que nos machucam, tá bom? Na nossa lição tá pedindo aqui para numerar as figuras de acordo com os fatos acontecidos. É para numerar de acordo com a ordem, né? Qual que foi primeiro, segundo, terceiro, tá bom? Então é isso, crianças. Espero que vocês tenham gostado da história e que nós passamos a mudar o nosso pensamento, nós passamos a perdoar as pessoas que nos machucam, que acabam nos magoando, tá bom? Que Deus abençoe vocês e até a próxima.